Laranja. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está ouvindo o Cartão Laranja. Este que vos fala sou eu, Everton Dertônio, e estou no comando do debate sobre a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Rodada essa que marcou o início do segundo turno, o turno final desse nosso querido Brasileirão. Mas antes de começar o nosso debate, vocês já sabem, vou apresentar os nossos comentaristas e os seus destaques. Primeiro ela, Vitória Fernandes. Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Mais um Cartão Laranja no ar e o São Paulo perdeu e tá numa situação bem preocupante. Tem ali seus 22 pontos, flertando com a zona de rebaixamento. A gente vai falar sobre isso. E tem bastante coisa legal também, fica aí com a gente. Fala aí, Gui, dê os seus destaques. Guilherme Cambiles. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando mais um Cartão Laranja. Bom, Campeonato Brasileiro bem bolado, né? Campeonato muito justo, com equipes com poucos pontos de diferença entre as equipes que disputam o campeonato, menos o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é o ponto fora da curva em todo esse campeonato, né? O Atlético Mineiro vem fazendo um grande campeonato, conseguindo grandes vitórias, venceu o Fortaleza por 2-0 fora de casa. E muito bem o Atlético, que ainda tem o Diego Costa chegando, tem como, né, ainda melhorar mais ainda no campeonato. Um grande trabalho do Cuca até aqui. Grande campeonato do Atlético Mineiro e Atlético que vai nos dar assunto aqui também no episódio de hoje. Mas já que estamos falando de Atlético Mineiro, vamos falar dos dois times que estão abaixo dele. Afinal, tivemos Palmeiras e Flamengo lá no Allianz Parque e o Flamengo saiu vitorioso novamente contra o time paulista. O placar foi fechado em 3-1 para o Mengão, com gols de Wesley para o Palmeiras, Michael 2 vezes e Pedro. O Flamengo aí, novo time de Davi Luiz. O Zé Rafael ainda foi expulso já nos acréscimos da segunda etapa. Foi uma partida interessante, o Flamengo bastante desfalcado, mas mesmo assim melhor do que o Palmeiras em sua plena titularidade. Guilherme Cambiles, como você avaliou a partida do Verdão frente aos reservas não totalmente, né? Mas o mistão do Flamengo? O primeiro tempo foi bom do Palmeiras, não achei que o Palmeiras fez um primeiro tempo ruim, foi bem equilibrado, mas aí o segundo tempo já não. Mas tudo isso só ocorre porque o Palmeiras abre o placar aos 16 minutos e toma um empate aos 17. O torcedor do Palmeiras, quando saiu o gol aos 16 minutos, deve ter pensado, ufa, agora o Palmeiras vai poder jogar da forma que ele sempre gosta de jogar, que é com placar, com vantagem no placar e poder explorar o contra-ataque da equipe adversária. Sobretudo por ter Rony como atacante, né? Como principal atacante, a principal função do Rony é correr atrás da zaga com a agressividade que ele tem. O Palmeiras ia conseguir aproveitar muito bem isso. Mas aí o Palmeiras somou o gol na bola seguinte. A bola voltou a rolar, o Palmeiras somou o gol. E aí acaba com qualquer psicológico que a equipe tinha. Se torna uma vantagem ao Flamengo empatar o jogo dessa forma e o Palmeiras, o psicológico se abala muito. Você tomar um empate dessa forma, sobretudo jogando com um time que é o Flamengo, né? Aí vamos para o segundo tempo, um cruzamento, o Pedro faz um gol, a única finalização do Pedro no jogo. Aliás, o Pedro, assim, dentre todos esses desfalques, o que o menos o Flamengo sentiu falta é de quem mais faz gols, que é o Gabigol, porque o substituto dele é exatamente o Pedro. O Pedro é muito bom, assim como o Gabigol. Então é um elenco fortíssimo do Flamengo que fez um grande jogo, conseguiu anular muito bem o Palmeiras. No segundo tempo o Renato foi muito bem, aí a gente tem que bater palma para ele também, fechou muito bem a equipe, conseguiu compactar muito bem, né, a equipe do Flamengo, e o Palmeiras não teve nenhum espaço para jogar, méritos totalmente do Flamengo, e mais uma grande vitória no campeonato. O fator do Palmeiras ter tomado o empate logo em seguida, de ter aberto o placar, pra mim é totalmente mérito do Everton Ribeiro. A partida que o Everton Ribeiro fez contra o Palmeiras foi exemplar. Ele não ganhou o troféu ali de melhor jogador da partida, mas na minha opinião ele foi sim. O Michael acabou levando essa bonificação, mas ao meu ver o Everton Ribeiro, para o time do Flamengo, ele foi totalmente essencial contra o Palmeiras. Ele foi fundamental para o Flamengo ser um time agressivo, conseguir construir as jogadas, sobretudo depois que o Arrascaeta saiu de jogo lesionado. Né, o Everton Ribeiro chamou para si a responsabilidade e assim a fez. Ô Vitória, eu queria que você comentasse
sobre as substituições que o Abel Ferreira fez, né, naquela volta do intervalo e também depois aos 15 minutos da segunda etapa. Você concordou com o Abel, ainda mais na saída de Wesley, né, que pra mim foi o melhor jogador do Palmeiras na partida. O Wesley saiu para a entrada do Breno Lopes. Como que você viu essas substituições? Você falou exatamente da substituição que eu ia falar. Não gostei do Wesley ter saído, porque eu acho que ele era o melhor jogador do Palmeiras na partida também. E eu vi, né, pelo Breno Lopes, talvez estavam esperando que a estrela dele brilhasse, né? Ele brilha em jogos importantes, assim. Mas eu acho que concordo com as outras substituições, acho que elas foram naturais, né? E tinham que acabar acontecendo. Mas a do Wesley, em particular, eu não concordei, porque eu acho que ele tinha muito mais ainda a apresentar. Mas o segundo tempo do Palmeiras foi muito abaixo, né? Isso aí eu já não sei se é, né, consequência das substituições ou méritos do Flamengo, mas eu prefiro ficar com os méritos do Flamengo. E já que você entrou na questão dos méritos do Flamengo, eu trago alguns números aqui em relação ao Michael e ao Vitinho. Tanto os números com o Rogério Ceni e os números com o Renato Gaúcho de ambos os jogadores. O Michael com o Rogério teve 14 jogos, 1 gol e 3 assistências. Já com o Renato, 14 jogos, 5 gols e 1 assistência. O Vitinho com o Rogério teve 19 jogos, 3 gols e 4 assistências. Com o Renato, 13 jogos, 6 gols e 5 assistências. É um crescimento notório, né, dos dois jogadores. Guilherme, como você explica esse resgate ao futebol, ao bom futebol de Michael e Vitinho por parte do Renato Gaúcho? Não só como dos dois, eu coloco também o Gustavo Henrique, que vem sendo um outro jogador, e até o Bruno Viana, que vem fazendo boas partidas, vem melhorando bem, com um Flamengo com as linhas um pouquinho mais baixas do que tinha com o Rogério Ceni. E aí, voltando a Michael e Vitinho, poucos jogos com o Rogério Ceni, né? Teve esses dois. Os dois já praticamente bateram o número de jogos que eles tiveram agora com o Renato, que em comparação em relação aos números com o Rogério Ceni. Isso demonstra que o Rogério Ceni não dava confiança e não colocava eles para jogar tantos jogos, né? Isso chama bastante atenção, até porque o Rogério Ceni teve muito mais jogos do que tem até aqui o Renato Gaúcho. De fato, era aquilo que a gente já havia adiantado por aqui. O Renato Gaúcho tem muito esse mérito de conseguir recuperar a confiança de vários jogadores. E o Michael e o Vitinho só são mais alguns desses exemplos. É um cara que sabe comandar o vestiário, de trazer o jogador para o lado dele. Nas entrevistas ele vai e elogia o jogador. Ele é aquele famoso paizão. O Flamengo estava sentindo falta disso, sim, e o Renato Gaúcho veio para suprir exatamente isso, porque qualidade técnica não faltava a esses jogadores. Muitas vezes faltava essa confiança, esse pai que vem sendo o Renato Gaúcho. E aí também a gente tem que falar do Davi Luiz, né? Grande contratação, mais uma do Flamengo que vem crescendo ainda mais. O Davi Luiz, é verdade que as últimas boas temporadas dele foi jogando numa espécie de 3 zagueiros, mas com o Renato Gaúcho, eu acho que é um outro jogador que vai vir agregando muito para um time que já está muito bem, né? Os times se reforçando, enquanto tem outros que vão ficando para trás. O Renato Gaúcho tem uma áurea futebolística que me agrada muito, principalmente como treinador. Como jogador foi excepcional também. Mas é aquele negócio de quando o time ganha, todos ganham, quando empata, todos empatam, e quando perde, todos perdem. Com o Rogério Ceni, eu tinha uma percepção diferente do Flamengo, e não só no Flamengo. Em outros times ele demonstrava isso também. Em algumas coletivas, me lembro muito bem, o Rogério Ceni criticava os seus próprios jogadores. Isso ao público mesmo, né, publicamente. E isso no vestiário tem um peso muito grande. Me lembro quando o Carille criticou Pedrinho e Matheus Vital por uma eliminação na Sul-Americana. E foi naquele momento em que ele cavou a própria cova, né, quando estava no Corinthians. Com o Rogério Ceni eu sentia a mesma coisa, a mesma soberba, né, no comandar da equipe. Vitória, você acha que isso, o fator vestiário, aquela conversa de vestiário e colocar a mão no fogo pelos seus jogadores, independente das falhas que eles tenham dentro de campo, você acha que esse talvez seja o maior fator que o Renato Gaúcho agrega ao time do Flamengo?
Com certeza, e eu acho também que o Renato Gaúcho está muito feliz onde ele chegou aonde ele queria chegar, ele está onde ele queria estar. Então eu acho que isso também agrega muito, né? Ele consegue dar uma motivada nos jogadores, porque ele está vivendo um sonho, então ele quer que tudo dê certo. E o fator vestiário também é muito importante, porque você motivando os seus jogadores ali, você mostrando que eles podem, né? Até comentei em episódios passados na importância que isso teve no vestiário do Corinthians, né? Com os jogadores mais velhos. Você tendo também ali o Renato, que é um jogador, né? Já foi um jogador mais velho. Agora é um técnico e muito especial. Para mim, gosto muito do trabalho dele, né? Agora a gente consegue ver, assim, o Flamengo se moldando ao Renato perfeitamente. Então eu acho que é muito importante isso que faz o Flamengo aí ser um dos melhores equipes do Brasil, né, ultimamente aí, e eu acho que vai chegar ainda mais à ponta do campeonato, né, tem seus jogos atrasados aí, o Flamengo tem tudo aí, vem encantando o Brasileirão, o Flamengo. E lembra que eu falei que o Atlético Mineiro ia dar margem para nós discutirmos aqui no Cartão Laranja? Então, o Atlético ocupa a primeira colocação da tabela do Brasileirão. Abaixo dele estão Palmeiras e Flamengo, respectivamente. O Palmeiras com um jogo a menos, o Atlético Mineiro também está com um jogo a menos e o Flamengo com 3 jogos a menos. A pergunta que eu faço para vocês é: hoje e para esse segundo turno que se inicia, qual é o favorito a colar no Atlético Mineiro, Palmeiras ou Flamengo? Quero começar com você primeiro, Guilherme. Por ter 2 jogos a menos em relação a Atlético Mineiro e Palmeiras, principalmente, eu coloco o Flamengo, pela chegada do Davi Luiz, pelos reforços agora de Andrés Pereira e Kennedy. Aliás, para embasar esse meu comentário, eu vou trazer uma fala do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, logo após o título do Palmeiras pela Copa do Brasil no dia 8 de março ainda desse ano, né? Lembrando que a temporada só acabou nesse ano por conta da pandemia. O Abel disse assim: se ficarmos iguais, vamos parar. Para mim, o grande segredo do sucesso é, no momento em que tu ganhas, perceber o que tem que melhorar para continuar a investir e, sendo assim, para crescer. Além disso, ele também citou o fato de quando você chega no topo da montanha, é muito mais difícil de você se manter no topo. Ele disse também na questão de você ser mais visado a partir do momento que você ganha títulos, como o Palmeiras ganhou na temporada passada. O que eu quero dizer com isso? O Palmeiras ficou para trás em comparação aos seus adversários. O Palmeiras não ganhou de nenhum dos 7 primeiros colocados do campeonato, gente. Inclusive, a maioria desses jogos o Palmeiras perdeu. Então isso faz muita diferença. E o Palmeiras ficou para trás exatamente por isso. O Abel dizia que precisava de um centroavante. O Palmeiras não foi atrás de um centroavante, esperou o Daverson chegar no meio do ano, um jogador que já era do Palmeiras. Enquanto o Flamengo trouxe agora Andrés Pereira, Kennedy, Davi Luiz, já tinha um grande elenco, é verdade. O Atlético Mineiro se reforçou com Diego Costa, Hulk, Nacho, né? São reforços de grande peso. O Corinthians se reforçando agora, o São Paulo se reforçou, o Palmeiras ficou para trás. Em relação, se você pegar na última temporada, é verdade, o elenco do Palmeiras era dos melhores. Por quê? Porque os outros não eram tão bons como são hoje. Então o Palmeiras ficou para trás e por quê? A diretoria se abraçou nos títulos que ganhou na última temporada, achando que era basicamente seguir o que foi feito no último ano, que as coisas iam correr, mas não é bem assim. O Palmeiras sente a falta do centroavante. Eu disse aqui, o Pedro teve uma chance e fez o gol. O Palmeiras não tem o centroavante com as características do Pedro. O Galo tem o Diego Costa. E o Flamengo tem o Pedro e o Palmeiras não tem, né? Pegando esses 3 times que teoricamente vão disputar os títulos. Além disso, o Palmeiras tem um problema, na minha opinião, na lateral direita. Eu sempre já disse aqui, inclusive no Cartão Laranja, que o Palmeiras, os laterais direitos do Palmeiras não estão à altura do projeto. O Marcos Rocha não está à altura do projeto do Palmeiras. Tanto é que no jogo contra o Flamengo, 2 gols foram nas costas dele. Aliás, o segundo gol, que foi nas costas dele, né, o terceiro do Flamengo, eu acho assim, inacreditável que ele não tenha entendido que o Michael ia cortar para dentro. Então é um problema crônico com o Palmeiras. Uma equipe, e é o que é necessário nessas 38 rodadas de Brasileirão, né? Ter um repertório, ter peças semelhantes para se substituir aí. Então eu aposto no Flamengo aí, que vai brigar aí com o Atlético. Talvez o Palmeiras aí se der uma melhorada, né? Concordo com as palavras do Guilherme, né? Se manter no topo é difícil.
Tá certo, então eu vou junto com vocês. Eu vou de Flamengo também, então. Mas olha, o próximo jogo do Palmeiras é contra a Chapecoense, lá na Arena Condá, em Chapecó. É um jogo em que o Palmeiras é favoritaço. Embora a Chapecoense tenha conseguido a sua primeira vitória aí nesse começo de segundo turno, a primeira vitória do campeonato. Mas vamos falar do arquirrival do Palmeiras, então. Vamos falar de Corinthians, que foi até Goiânia e empatou com o Atlético Goianiense por 1-1. Os gols foram anotados por Gabriel Pereira e Zé Roberto. Uma coisa que me chamou muito a atenção, e talvez a de todos os corintianos, foi a péssima arbitragem, na minha opinião. Não apenas por causa do gol, que na minha opinião deveria ter sido anulado, mas por conta da administração de faltas e cartões amarelos. Quando foi necessário a aplicação dos cartões, ela não foi feita. E quando não era necessária, ocorreu a aplicação. E tanto é que houve tantos equívocos, e quando houve tantos, precisaram ser aplicados segundos cartões amarelos, estes também não foram aplicados. Agora, quero que vocês comentem, portanto, de maneira geral, a arbitragem desse jogo. Quero começar com a Vitória. Ô Vitória, me fala um pouco dessa arbitragem e já emendo no gol do Zé Roberto. Foi um gol de bola parada, né? E o jogador do Atlético Goianiense, Brian Montenegro, ele estava em posição irregular quando foi efetuada a batida na bola. E ele participa do lance, na minha opinião, ele participa bastante do lance. Ele sobe em direção à bola, ele atrapalha a visão do goleiro Cássio e também atrapalha a posição do Roger Guedes. Portanto, ele participou e muito da jogada, na minha opinião. Agora, quero saber a sua opinião. Pra mim, a arbitragem foi fraca. Eu acho que o árbitro ali se deixou levar em muitos momentos pelo grito dos jogadores. Quanto mais era mais alto eles falavam, mais ele apitava pelos jogadores. E sobre o gol, eu acho que deveria sim ter sido anulado, porque para mim o jogador participa da jogada, né? E ele vai em direção à bola, então isso é a regra. Para mim deveria sim ter sido anulado. O árbitro checou o VAR, tudo, né? Não anulou. Então, tudo bem, opinião dele, respeito, mas eu acho que deveria ter sido anulado sim. E quanto aos cartões também, eu acho que foi muito mal distribuído, né? Em alguns momentos deveria sim ter sido aplicado o cartão amarelo de verdade, não foi aplicado. E anteriormente, né, em faltas bobas, normais de jogo, ele aplicou o cartão amarelo. Então eu acho que arbitragem fraca nesse jogo. Novamente, vou até relembrar um lance entre Corinthians e Atlético Goianiense, que foi o pênalti em cima do Vitor Cuesta, pênalti do Jô. Foi um lance também, bola parada, e o Vitor Cuesta estava correndo em direção à área para cabecear a bola, mas a bola nem estava chegando no Vitor Cuesta, né? Eles não estavam... a bola não estava em direção a ele, mas ele correu para a área, como é de costume de todo jogador que está indo ao ataque. E aí foi aplicado o pênalti, falou que ele estava disputando o lance a partir do momento em que ele corresse em direção à bola, enfim, tudo bem. Inclusive eu até falei que a decisão do árbitro foi correta naquele jogo. E o que deveria ter sido discutido era a regra. Agora, nesse lance, como não aplicar uma infração? Como não aplicar uma disputa de bola por parte do Atlético Goianiense, do Brian Montenegro? Como não aplicar, Guilherme? Mais uma vez, né? Mais um erro, e aí dessa vez a gente também tem que dizer que o VAR pediu a reavaliação do juiz, ele foi até a cabine do VAR e ele decidiu não dar. Também não concordo. Além desse lance do Vitor Cuesta, também teve aquele do Miranda entre Palmeiras e São Paulo, que também foi uma marcação parecida e o juiz, Perfeito. o juiz deu a anulação. Enfim, é complicado. A gente fica nesse meio aí de se a regra é essa, se o juiz aplicou de forma correta. Aí eu vi também algumas pessoas dizendo que o jogador só encosta no Roger Guedes depois que a bola já está no gol. Aí, né, a gente começa a entrar assim em muitos detalhes. Sei, acho que isso tudo tem que ser revisto. E também a gente teria que ouvir o VAR, né? Ouvir a discussão do VAR com o juiz, mas a gente não vai ouvir mais uma rodada. E vamos ficar sem saber o porquê que o juiz não anulou o gol.
mais uma vez, e o Leonardo Gaciba, desculpa, não vai prestar as suas palavras a todos nós, imprensa, torcida, enfim, a gente vai continuar na mesma, sem entender o porquê em alguns jogos as coisas são marcadas de uma forma e em outras de outra forma. Pô, Viro Guilherme, você me faz rir, viu? Você me faz rir contando piadas aqui no nosso podcast, Guilherme Cambiles. Mas olha, vamos falar então do jogo que o Corinthians parou de disputar assim que fez o primeiro gol, o único gol que o Corinthians fez. A partir desse momento, o Corinthians parece-me que abdicou um pouco da partida. É verdade que esse tipo de marcação já é de praxe do time do Silvinho, e não apenas quando faz um gol, mas quando tá 0-0 e quando tá perdendo também, é essa mesma marcação que o time do Corinthians faz, que é uma marcação nula, que praticamente não existe. Se um time quer fazer gol no Corinthians, basta pressionar a saída de bola. E isso é uma coisa que nós já estamos falando há bastante tempo, né? Desde o começo do Silvinho como treinador do Corinthians. Agora tem vários outros reforços, estes reforços que não jogaram, Renato Augusto e William, mas o time mudou, né? Não é o mesmo time que o Silvinho tinha em mãos quando começou a sua jornada como treinador. Para almejar mais, para ter outros objetivos, melhores até, é preciso também mudar a postura, Vitória? Com certeza, tem sim, porque o Silvinho reclamava anteriormente, né, de não ter os jogadores, não ter a equipe que ele almejava. Agora ele tem, e então ele não pode colocar a culpa nisso. A culpa agora é da postura da equipe, porque faz um gol e acabou o jogo. Toma um gol, acabou o jogo. A equipe não tem fôlego para buscar um segundo gol ou um gol de empate, igual o que aconteceu nesse jogo. Né? Então eu acho que aí é um pouco a ser cobrado do Silvinho e a postura que ele quer dar ao time. Se o time quer chegar em algum lugar, precisa, né, de uma postura melhor. Você colocaria a maior responsabilidade desse empate na conta do Silvinho, Vitória? Ou foi outro fator aí que levou a esse resultado? Olha, eu colocaria assim num conjunto. Eu acho que talvez o desfalque de alguns jogadores importantes também. Perdeu o Fagner, perdeu o Rony também, que são jogadores, querendo ou não, importantes para a equipe, né? Não teve Renato Augusto, estava contando com a estreia do William também. Eu acredito que toda a semana do Corinthians foi planejada em cima disso, né? E foi um banho de água fria não poder contar com ele, né? E também não teve Jô, né? É uma equipe que o Silvinho também está aí acostumado. Mas eu também coloco a culpa, sim, uma parcela de culpa no Silvinho, porque a equipe tem que mostrar personalidade dentro de campo. Senão a equipe não chega a lugar nenhum. Tem que, né, se portar melhor também. Mas já que você falou da estreia que não aconteceu do William, vamos falar sobre o porquê essa estreia não foi possível. A Anvisa notificou o Corinthians, nesse final de semana, que caso o jogador entrasse em campo, ele poderia ser preso. Afinal, ele não cumpriu os 14 dias que prestabelecem a quarentena. Ele é um jogador que veio da Grã-Bretanha e, portanto, deveria cumprir esse isolamento. A questão é que a lei fala que jogadores brasileiros não precisam cumprir esta quarentena. E aí entra inúmeras outras questões. O William não chegou ontem ao Brasil, tampouco há 3 dias, como foram os jogadores da Argentina. O William está aqui há 11 dias. O William fez treino com o Corinthians, foi apresentado na festa de 111 anos do Corinthians. Enfim, publicamente ele estava participando de diversos atos, né, livre dessa quarentena. Por que então a notificação vem apenas agora, antes de um jogo de Brasileirão, né, um dia antes? Por que agora apenas? Por que não quando ele claramente descumpriu essa quarentena que foi estabelecida por ele em um formulário, também essa questão do formulário? Por que não essa notificação quando ele começou a ser apresentado em locais públicos e tudo mais? Por que apenas agora? E aí entra outras questões também. Por que Andreas Pereira, jogador do Flamengo, recém-contratado, pôde jogar? Por que ele pôde jogar contra o Santos? E não teve notificação para ele também? Ele inclusive fez uma boa estreia, fez gol. E teve notificação apenas agora pro Flamengo também. Só que o Flamengo
manteve a titularidade do Andrés Pereira contra o Palmeiras, inclusive jogou o jogo inteiro, alegando que o jogador estava há 23 dias, então já tinha passado ali o período da quarentena. É novamente uma ação pífia ali de um órgão público brasileiro. Os fins estão corretíssimos, os meios que estão erradíssimos. E aí também é da gente questionar a lei brasileira que isenta jogadores brasileiros que vieram da Grã-Bretanha e não precisam cumprir o isolamento. Falei demais, quero ouvir vocês. Para começar, Guilherme Cambiles. Pois é, né? Uma situação totalmente lamentável. Eu pergunto à Anvisa se foi toda essa demora para verificar os jogadores da Argentina, que aliás esses mentiram, né, para entrar no país, estavam na Argentina, que estavam na Inglaterra, entraram. Foram 3 dias, né, que a Anvisa demorou para averiguar isso. O William e o Andrés Pereira, eles demoraram. O William foi mais ou menos 10, 11 dias. A demora, e o Andrés Pereira passou, já poderia ter feito quarentena, já poderia ter feito tudo o que ele quisesse. Se esses demoraram todo esse tempo, como está a situação de pessoas normais, como nós? Pessoas normais, eu digo, né? Qualquer pessoa, que não, inclusive não são famosas, não aparecem na imprensa. Como está a situação dessas pessoas? Porque se famosos, pessoas que estão o tempo todo na mídia, demorou todo esse tempo para ser averiguado, como é que está a situação das pessoas que estão chegando da Inglaterra? Essas pessoas estão fazendo quarentena? Como é que está isso? Eu não consigo entender essa demora toda para fazer. É óbvio que esses jogadores necessitavam sim ter feito a quarentena. Mas agora, poxa, o William já está 11 dias fazendo tudo que ele já fez, já treinou, já fez de tudo pelo Corinthians. É agora que ele vai fazer a quarentena? É agora que vai adiantar a quarentena dele? Esteve em contato com outros jogadores, inclusive, também. Exatamente. O Andrés Pereira, como o Everton disse, já jogou contra o Santos há 2 semanas atrás. Enfrentou o Palmeiras neste final de semana. Quer dizer, isso tudo está sendo só por conta da repercussão que aconteceu contra a Argentina? É por isso que a Anvisa está entrando em campo agora? Porque, né? Acho que assim, é impressionante. É incompreensível essa demora toda. Né, para pessoas públicas, é isso que é mais incompreensível. Eles não sabiam que o William e que o Andrés Pereira haviam saído da Inglaterra? Estes, no caso, não mentiram como mentiu os jogadores da Argentina. Eles já sabiam, né? Então, assim, é muito complicado e lamentável porque quem acaba ficando por último são as vidas, né? Caso o William e caso o Andrés Pereira estivessem infectados. Futebol, que perde sem o William, no caso, que não pôde jogar corretamente, no caso, mas ele deveria estar fazendo quarentena, não tá treinando igual treinou todos esses dias. Enfim, lamentável toda essa situação, e fica a pergunta, como está sendo o procedimento para outras pessoas que não são famosas, que chegam da Inglaterra e entram no nosso país? É várzea, Guilherme, é várzea. Embora discutamos futebol profissional, toda essa questão é várzea. A saúde pública no Brasil é uma várzea, entendeu? Essa questão da pandemia, desde o começo, foi tratada como várzea. E esse é apenas um reflexo de tudo que foi feito anteriormente, né? Aí a questão é assim, voltando pro assunto do futebol. Você até falou da Anvisa está entrando em campo. Não entrou com o Flamengo. Não entrou. O Andrés Pereira jogou a partida inteira. E desrespeitou ali uma notificação da Anvisa. Embora o Flamengo tenha falado lá que ele está há 23 dias e tudo mais, a Anvisa notificou que poderia até processá-lo civil e penalmente, processar o Andrés Pereira. E lembrando que a Anvisa colocou a culpa na Vigilância Sanitária de São Paulo e Rio de Janeiro. Então todo esse rebuliço foi por culpa das vigilâncias sanitárias. Exatamente, a culpa da Vigilância Sanitária do Rio e de São Paulo. Como é que tá dos outros estados? Como é que tá? Da Amazonas, do Pará, do Paraná, como é que tá toda essa situação? Complicado, muito complicado e lamentável. E aí, Vitória, o que você acha disso? Que a lei está erradíssima, né? Os jogadores deveriam sim ter que cumprir uma quarentena, mas ela deveria ser que assim que os jogadores saem do aeroporto, não deveria assim ter o contato, ou então paralisa o futebol pelos 14 dias aí, porque todo mundo teve contato com o William, todo mundo teve contato com o Andrés Pereira, todo mundo. Então, se é para ter uma crise de saúde pública, ela vai acontecer, você
colocando o jogador agora em quarentena ou não. Então eu acho que isso está errado. Para mim, né, se for para acontecer alguma coisa, você paralisa o futebol aí por 2 semanas, os 14 dias que eles querem da quarentena, e está resolvido o assunto. Mas aí você coloca em risco todo um futebol por 2 jogadores, né? É mais fácil realmente deixar esses 2 jogadores de fora, mas com as medidas cabíveis e possíveis, né? Não do jeito que foi feito, do jeito que está sendo feito. Não sei se essa história já acabou. Até o dia de hoje, pelo menos, ainda não. Bom, voltando então para o assunto de realmente futebol mesmo, o Corinthians enfrenta o América Mineiro na próxima partida do Campeonato Brasileiro, lá na Neoquímica Arena. Partida aí pro Corinthians vencer, né? Vem de 2 empates contra times que era considerado favorito, e partida então para reiterar esse favoritismo, voltar a vencer o Alvinegro da capital. Mas se por um lado temos um Alvinegro que precisa vencer, por outro lado temos um tricolor que também precisa vencer, mas um tricolor que perdeu para outro tricolor. O São Paulo visitou o Fluminense lá no Maracanã e foi derrotado por 2-1, gols de Nino e Luiz Henrique para o tricolor carioca e Reinaldo de pênalti para o tricolor paulista. Outro jogo que teve muito destaque negativo da arbitragem, para mim muito similar com a arbitragem do jogo do Corinthians, né? Foi uma arbitragem que se enrolou muito na questão dos cartões, na administração das faltas, novamente quando deveria ser aplicado segundo cartão amarelo, que culminaria na expulsão, não foram aplicados porque os cartões amarelos aplicados foram dados quando não deveriam ter sido aplicados. Mas o lance que mais chamou a atenção do torcedor foi o pênalti sofrido pelo Luciano com falta do Nino, que inclusive fez o gol do Fluminense. Foi um erro esdrúxulo do árbitro Jefferson Ferreira de Moraes ali, porque foi claramente um lance sem disputa de bola, onde o Luciano estava sem goleiro e cara a cara com o gol, em condições plenas de fazer o gol de empate do São Paulo. O Nino chega e dá uma carga por trás, né, no Luciano. E aí foi pênalti, claro, o juiz deu na hora, mas apresentou o cartão amarelo. Após ser chamado pelo VAR, ele nem foi à cabine e não mudou a sua opinião sobre o lance, que deveria ter sido de fato cartão vermelho, direto porque não houve disputa de bola. Foi claramente só no corpo do Luciano, que estava em condições plenas de fazer o gol são paulino. Guilherme, como foi a sua visão geral sobre a arbitragem de Fluminense e São Paulo? É a mesma que a sua, concordo plenamente contigo. Era mesmo para vermelho, o Luciano ia fazer o gol, né? O lance estava praticamente sem goleiro. O São Paulo acabou tendo um pênalti a seu favor, que na realidade deveria ter, né? Se não fosse, vai que o São Paulo perde o pênalti, né? O São Paulo, além de perder o pênalti, não ia ter o Nino expulso e não ia ter o gol que muito provavelmente o Luciano ia fazer, já que o lance praticamente estava sem goleiro ali. Então, claramente deveria ter sido expulso. Uma arbitragem ruim, verdade, nessa questão dos lances, né? Pica muito o jogo. É a mesma coisa de Atlético Goianiense e Corinthians. E aí, né, para não ser o advogado do diabo também, elogiar a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio em Palmeiras e Flamengo, que eu achei uma boa arbitragem. E inclusive os bandeiras, que não. Porque hoje em dia tá muito, os bandeiras, eles não deixam os lances, eles o tempo todo deixam todos os lances seguirem quando são impedimentos esdrúxulos, né? No jogo entre Palmeiras e Flamengo, os bandeiras foram muito bem nesse quesito. Perderam um pouco a identidade, né? Exatamente. Eles conseguiram parar os lances de forma correta. Achei bom isso, né? Então, elogiar também a arbitragem de Palmeiras e Flamengo, mas de fato, desses 2 jogos do Corinthians como do São Paulo, arbitragens fracas, como é a maioria do nosso campeonato, infelizmente. E caso fosse dada a expulsão pro Nino, o São Paulo não só poderia empatar o jogo, como poderia virar também. O Fluminense acabou fazendo o segundo gol, posteriormente ao empate do São Paulo, mas o jogo poderia ter sido outro, caso houvesse a expulsão. O São Paulo poderia pressionar mais o Fluminense também talvez não atacasse tanto a fim de chegar ao gol do São Paulo. Então o jogo poderia ter sido diferente, Vitória. Você analisa da mesma forma que eu e o Guilherme analisamos?
Ah, com certeza, né? A arbitragem foi fraca demais e ali cartão vermelho na hora, né? Não tinha nem que ter revisado nada, né? Não tinha, era uma decisão simples e ali que o árbitro não tomou e acabou aí que prejudicou o São Paulo, né? A gente fica muito no achismo porque a gente não sabe o que iria acontecer na partida, mas é claro que prejudicou o São Paulo. E sabe o que prejudicou o São Paulo também? O Fred. É impressionante como ajuda o time do Fluminense o Fred. Não só agora, como toda a carreira do Fred no Fluminense, é uma carreira linda, repleta de títulos e realmente motivação, né? Motivacional, de superação individual para o Fred. E superação também para o Fluminense, né? Que vem crescendo nesses últimos anos. O Fluminense passou por momentos terríveis há 5 anos atrás, 6 anos, e agora está voltando aí a demonstrar alguns resultados. Esteve nas quartas de finais da Libertadores, por exemplo, com muita influência do Fred. Queria que você falasse um pouquinho do Fred, Guilherme, como foi o papel dele nesse Fluminense São Paulo, mas também no campeonato, né? Na carreira, na história dele com o Fluminense. É evidente, o Fred, o segundo gol do Fluminense, né, o gol do Luiz Henrique, uma participação importantíssima do Fred que demonstra o quão bom ele é, né? Ele ficou conhecido, infelizmente, pelo aquele apelido na Copa de 2014 de Cone, mas ele é muito bom. Ele já com uma idade bem avançada, agrega muito ao time do Fluminense, tanto é que ele é titular absoluto, né? Ele muito bom, bate pênalti muito bem, é um finalizador, é aquele jogador que precisa de 2, 3 bolas para fazer um gol, não é aquele cara que perde muitos gols. Então, evidente, é um jogador que vai fazer falta pro futebol brasileiro quando se aposentar, né? Já que, infelizmente, ele já está chegando perto disso, e que tem poucos, né? São poucos jogadores no mercado que tem as características que tem o Fred. Então, é uma grande carreira, assim, do Fred, com certeza. E já que toquei no assunto desse gol, na minha opinião, teve uma pequena falha do Volpe ali. Eu acho que era uma bola defensável, mas aí é a minha opinião apenas. Torcedor São Paulino, Daniel Alves não é mais jogador do São Paulo. O lateral deveria ter se reapresentado ao clube nessa última sexta-feira junto ao zagueiro Miranda, afinal ambos estavam convocados por Tite para disputar as eliminatórias da Copa do Mundo do Catar em 2022. O Miranda se apresentou e o Daniel Alves não. Falou que só se apresentaria ao São Paulo novamente quando o tricolor pagasse os 18 milhões de reais que devem ao lateral direito. Obviamente, por hora isso não iria acontecer e o São Paulo, a diretoria do São Paulo achou melhor acabar com a relação entre São Paulo e Daniel Alves, uma relação conturbadíssima. Agora, eu trago os números do Daniel Alves pelo São Paulo. 95 jogos, 9 gols e 14 assistências. Ganhou um campeonato paulista. Qual é a análise de vocês, quero começar pela Vitória, dessa história que o Daniel Alves construiu com o São Paulo, se é que a gente pode falar isso, né? Mas de toda essa relação conturbada, como eu disse anteriormente, qual é a análise que fica, Vitória? A análise de que o estrelismo de Daniel Alves ataca novamente, porque ele se acha maior que a instituição, maior que o São Paulo. E eu acho que foi o maior pecado dele aí, porque ele tinha tudo para ser assim um grande ídolo da equipe, carinho do torcedor tinha, né, gostavam dele, não era um ambiente hostil. Mas já que ele quis assim, né, eu acho que foi uma extrema falta de respeito. Ele poderia ter saído assim de uma forma mais amigável, né? Poderia ter conversado no bastidor, não deveria ter vindo a público essa história. Mas é o que fica aí pra gente, a gente só comenta em cima do acontecido, né? O que eu acho aí que discordo totalmente da atitude do Daniel Alves. Com toda certeza, e parabenizo a diretoria do São Paulo por ter tomado essa atitude. Foi um total desrespeito do Daniel Alves para com a instituição São Paulo Futebol Clube não se reapresentar ao elenco, ao plantel de Hernan Crespo. Foi uma falta de consideração do Daniel Alves tremenda. Guilherme, quero saber a sua opinião. Concordo plenamente com o que vocês disseram. O Daniel várias vezes deu várias e várias declarações, diversas declarações se demonstrando nem aí com o São Paulo, né? Diferentemente de quando ele chegou, que ele dizia que era torcedor do clube, que sonhava em jogar no São Paulo. Até uma baita festa, né?
Até em uma época que ele ainda tinha ido muito bem na Copa América antes de chegar no São Paulo. É uma pena que não tenha dado certo, porque foi uma contratação bombástica, por tudo que o Daniel já foi, é verdade, e ele estava bem na época, não é aquele tipo de jogador que tinha chego já em baixo nível técnico. Não, ele estava muito bem, tinha sido para mim o melhor jogador da Copa América de 2019, em que o Brasil foi campeão. Então é uma pena, de fato ele desrespeitou muito o São Paulo em várias declarações. Não vai fazer falta para o time do São Paulo, tanta falta assim. Acho ele sim um bom lateral. Como lateral, ele até vai poder fazer falta, né? O Crespo que já estava usando ele de lateral. Como volante, que ele foi a passagem dele com o Diniz, ele não foi bem, não achava ele uma boa ideia de volante. Como lateral, ele faz falta, mas nada que os jogadores que o São Paulo já tem não supram a falta. Até porque o São Paulo, vamos lembrar, ganhou o Paulistão. Tem o Daniel Alves jogando a final. O Daniel Alves não participou da final. No primeiro jogo ele jogou o comecinho, se machucou, saiu e não jogou, né, uma grande parte do primeiro jogo e não jogou o segundo jogo. Agora, a gente também não pode deixar de dizer que o São Paulo descumpriu o contrato com ele, né? O São Paulo não pagou ele. São 18 milhões que você está devendo para ele. Tudo bem, a gente pode dizer, mas ele prometeu que ele ama o clube, não sei o quê, mas até aí ele tá dentro do que ele pode estar, claro, né? A questão monetária tá dentro dos direitos também, né? Ele precisa... Tá dentro dos direitos dele. Se o São Paulo fechou um contrato dele que não conseguiria pagar, a culpa não é dele. Então tem essa questão também. O que não apaga o fato de o Daniel Alves ter desrespeitado o clube várias vezes e também de ter feito uma passagem apagada, visto toda a esperança que todos tinham na contratação dele. É uma pena. Em geral, é uma pena para o torcedor que tinha criado tanta expectativa num jogador tão vitorioso como é o Daniel Alves. 95 jogos, 9 gols, 14 assistências. Este é o jogador que levou o São Paulo de volta ao mundo. O tricolor paulista enfrenta o Atlético Goianiense no Morumbi na próxima partida do Campeonato Brasileiro. Mas vamos sair um pouco da capital paulista e ir um pouco mais ao litoral? Vamos falar de Santos e Bahia, que empataram em 0-0 em um jogo horrível de se assistir, mas é a nossa função, né? A gente tem que assistir a todos os jogos para poder comentar aqui para vocês, nossos ouvintes. A maior novidade do time do Santos é a chegada de Fábio Carille ao comando técnico da equipe. Carille aí que já foi campeão paulista 3 vezes, foi campeão brasileiro com o Corinthians, né, em 2017. E o Carille, o que mais chama a atenção dele é o estilo de jogo defensivo que ele propõe. O Carille, em todos os times que ele comandou do Corinthians, né, o que predominava era a defesa, uma defesa muito sólida por muitas vezes, mas um ataque um tanto quanto inoperante, né? Tanto é que no final de sua estadia no Corinthians foi muito marcado pela falta de eficiência ofensiva. O Santos, historicamente, é um time que sempre propõe o jogo, tem uma característica muito agressiva, muito ofensiva. Aí eu te pergunto, Vitória, quem vai se render a quem? Fábio Carille se renderá à característica histórica do Santos, ou o Santos irá se render ao estilo defensivo de Fábio Carille? Eu acredito que a briga vai ser boa, mas eu acho que o Santos vai ter um esquema mais defensivo, sim, porque é a característica do Fábio Carille. Ele monta a equipe para se defender primeiro e talvez fazer um gol, assim, se houver a oportunidade, mas a equipe não se expõe a ponto de, né, grandes goleadas, assim, tanto que podem olhar assim, em retrospecto dele no Corinthians, na Arábia, são poucos os jogos que ele ganha com uma vantagem muito larga de gols. Então eu acredito aí que a equipe do Santos vá sim se enquadrar aí numa equipe mais defensiva, com mais controle de bola aí, que é o que tá faltando para a equipe do Santos aí. E ainda nisso, o Santos agora com o Léo Batistão, o Diego Tardelli se reforçou ofensivamente. Qual você acha que vai ser a postura do Santos, Guilherme? Vai ser defensiva? O elenco do Santos é propício a jogar na defesa? Acredito que vai ser um time equilibrado. Eu acho sim que o Carille vai tentar manter o Santos como sempre foi a forma do Santos jogar. Inclusive o Carille tentou isso no Corinthians na segunda passagem dele. É verdade que ele não conseguiu, não foi bem nessa tentativa. Mas ele tentou, eu acho que ele vai tentar primeiramente essa forma, né?
um time um pouquinho mais equilibrado, mas sendo sim ofensivo. E se não der certo, aí sim ele vai começar a pensar na parte mais defensiva do jogo, ser um time mais armado ao contra-ataque. Mas, inclusive, eu queria falar sobre isso. Aliás, eu acho inacreditável como os clubes brasileiros mudam de uma filosofia de uma hora para outra, assim, sabe, como se fosse normal. Não pode ser assim. O Santos não pode sair de um dia com o Diniz e o outro dia tá com o Carille. Questão de filosofia de jogo. Você sair de um técnico totalmente ofensivo para um outro que emprega um time muito mais defensivo. Eu não estou aqui elogiando um ou atacando o outro. Acho que a questão não é o que é melhor, mas o problema é os times, as diretorias não irem atrás de nomes e não de filosofias. Ainda mais no meio de uma temporada, né, Guilherme? Pode ser prejudicial até aos jogadores. Exatamente, com certeza é ruim para os jogadores. O Inter saiu de Miguel Ángel Ramírez, que é um técnico totalmente ofensivo, foi para Aguirre, no meio de uma temporada também. E agora o Vasco saiu de Lisca doido, né? Para quem quer saber o nome mais completamente, que é um técnico que prega um jogo mais reativo, e foi pro Diniz, que acabou de sair do Santos. Então, assim, todos os clubes não pensam em filosofia e só vão atrás de um nome, muitas vezes para agradar A ou B. Acho isso muito, muito ruim, propício a não dar certo, né? Propício a não dar certo. Agora, o Santos não vence há 6 jogos, né? É um tempo aí interessante pro time do Santos que vinha fazendo ali uma campanha de meio de tabela, mas agora já começa a se preocupar ali com a ponta negativa da tabela. Qual vai ser o principal foco de mudança que Fábio Carille precisará trabalhar, Vitória? Ali eu acho que ele vai tentar acertar a equipe para tornar uma equipe que faça gols, mas que não os leve também. Isso a gente vem conversando alguns episódios, que o Santos é uma equipe que faz gols, esse não é o problema da equipe, mas ela leva muitos gols e é o que acaba, né, culminando aí em maus resultados para a equipe, né? A equipe está onde está na tabela por causa disso. Então eu acho que o Carille tem um bom trabalho a ser feito aí na defesa do Santos. Não tem jogadores espetaculares, mas também não tem jogadores tão ruins. Então eu acho que ele tem tudo para conseguir, e o segredo é um tempo para ele trabalhar. E eu acho que é isso que o Santos não tem e que vai acabar aí, né, pesando um pouco, né? Porque no meio de temporada, quase aí no término do Brasileirão. Então vai ser uma coisa boa de se acompanhar. Esse é um bom ponto, Vitória. O plantel que o Santos tem, que o Carille tem para poder trabalhar. Quando o Carille foi efetivado em 2017 pelo Corinthians, muito se falava na quarta força e tudo mais. Ele foi campeão paulista e foi campeão brasileiro com aquele elenco. Guilherme, você acha que o Santos de hoje, ele é pior do que aquele Corinthians de 2017, do começo de 2017, quando o Carille assumiu? A gente tem que levar o contexto em consideração. Naquele começo de 2017, se você comparar, né, pensar o que era aquele time para o que é hoje em dia do Santos, eu acho que o do Santos é melhor, se pensar no início de 2017. Agora, no fim de 2017, é evidente que aí é um time campeão brasileiro, um campeão paulista. Então, acho que se passa muito por aí. Agora, a expectativa do Santos, acho que continua sendo essa de fazer um campeonato equilibrado, tentar ali uma posição, talvez, pré-Libertadores, né, a primeira fase da Libertadores, mas primeiramente se manter na Série A, mas acho que isso vai conseguir tranquilamente. Boas peças, né? A gente já elogiou o Léo Batistão na semana passada, com o Marinho também agora voltando, alguns outros jogadores da base também, o Sandri que tá voltando, então, enfim, agora ele vai ter aí umas boas peças para melhorar e deixar um time mais equilibrado, coisa que não é um dos principais fatores do Diniz, né? É um time normalmente muito mais ofensivo. Acho que a principal função do Carille vai ser equilibrar o time do Santos e conseguir resultados. Acho que isso aí é o que ele sempre preza, né? Independente da forma que jogar, conseguir os resultados. Algo que não é tanto assim a forma que o antigo técnico do Santos, Fernando Diniz, trabalhava. E eu falei muito aqui do Carille ser defensivo, né? Até em abundância.
É inegável que esse estilo funcionou com o Corinthians. O Carille foi tricampeão paulista. Então teve resultado, né? Esse estilo de jogo teve resultado, ainda que o Corinthians não estivesse jogando bem. Nas últimas finais que fez, contra Palmeiras e São Paulo, em que o Corinthians saiu vitorioso em ambas, o Corinthians não era o favorito. Tampouco jogou melhor que as equipes com quem disputou. Se o Cuca tivesse um pouco mais de culhão naquele jogo, o São Paulo poderia ter vencido o Corinthians na Arena Corinthians, que não tinha nem nome, né? Hoje é a Neoquímica Arena. Mas o São Paulo poderia ter vencido. Mas então, assim, pode não ser agradável aos olhos do torcedor. Mas o tipo de jogo do Carille no Corinthians tinha resultado. E por isso, eu acho que foi uma boa contratação do Santos. Acho que foi uma boa contratação. Talvez agora, para se manter na Série A, eu acho que ele briga pela permanência e também por uma vaga na Sul-Americana. Acho que chegar em pré-Libertadores é um pouco demais para a atual situação do Santos. Mas o planejamento para o ano que vem talvez não seria nada de muito espetacular o Santos ser campeão paulista. Não seria nada de inacreditável. Então, reitero, acho que foi uma ótima contratação por parte da diretoria do Santos. Agora, gente, só para finalizar, quero que vocês falem bem rapidinho, apenas um palpite. O Santos consegue reverter o placar de 1-0 pro Atlético Paranaense na Copa do Brasil, na Vila Belmiro, nessa semana, Guilherme? Acho possível. O Atlético Paranaense também não vem bem, tá? Demitiu o Antônio Oliveira nesses últimos dias. Acho que é possível o Santos reverter, sim. Até porque é 1-0 só em casa, enfim, acho que é possível. Volta de Marinho, como a gente já disse, bem possível, sim. E aí, Vitória, Santos ou Atlético Paranaense? Quem sai vitorioso desse confronto? Eu aposto também no Santos, mas eu acho que vai ser um jogo talvez um pouco sofrido, talvez tenha pênaltis, não vai ser tão fácil assim, mas eu acho que consegue sim, e dando um voto aí de confiança pro Carille, e lembrando sempre que não vai ser mérito dele se a equipe passar, né, ele tá chegando agora, mas é para dar confiança, né, e tempo para ele trabalhar. Assim como também não irá ser demérito caso o Santos seja eliminado, né? Ele chegou há muito pouco tempo, inclusive esse empate contra o Bahia é impossível colocar na conta do Carille. Mas olha, pelo Campeonato Brasileiro, o próximo jogo do Santos será contra o Ceará lá no Castelão. Peço até perdão para quem não gosta de podcasts muito longos, esse aqui deve ter passado um pouquinho dos limites, mas tinha muito assunto e a gente precisava comentar, a gente precisava passar as informações e as nossas opiniões para você, nosso querido ouvinte. Afinal, é tudo feito para vocês com muito carinho. Peço novamente, como em todo episódio, para que nos sigam nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, e agora também se inscrevam no nosso canal do YouTube. É só pesquisar Cartão Laranja, pode até colocar um podcast ali do lado para achar mais fácil, e tá lá o nosso episódio, inclusive esse episódio de hoje está lá. E é isso aí, fechando mais um Cartão Laranja. Espero que tenham gostado, espero que tenham ficado conosco por todo esse tempo. Hoje falamos bastante, e depois de ter dito tudo isso, só me basta dizer, falou!